Meu nome é Abner, tenho 19 anos, faço parte da Cultura Real e recentemente eu tive muitos sonhos iguais, que eu acordava aqui na estância, porque eu e os meninos a gente tem o costume de dormir aqui já mais de anos né? E toda vez que eu acordava, eu olhava pela janela e via muita gente aqui nesse lugar. E pessoas acampando em barracas e esperando, porque aqui tinha alguma coisa diferente. E esse sonho não foi uma ou duas, foram várias semanas seguidas tendo o mesmo sonho. E tudo isso, depois do culto de hoje, eu entendi que não foi coincidência. Acho que é coincidência demais para ser coincidência, inclusive. E depois de ouvir os testemunhos das pessoas lá dentro do culto, eu comecei a entender, de fato, que Deus, ele não tá longe. Ele tá direcionando, ele tá encaminhando as coisas para acontecerem. E isso ficou muito claro no culto. Então, acho que meu testemunho é mais ou menos isso. É algo que complementa, é algo que faz sentido com tudo aquilo que tem acontecido no nosso meio. Eu me chamo Márcia, sou daqui da comunidade real. Eu vou contar o meu testemunho. O sonho que eu tive foi o ano passado. Sonhei que aqui na comunidade eu via muita barraca, tenda, né? Do lado esquerdo, do lado direito, eu via muita gente entrando. A sensação que eu tive no sonho, e depois que eu acordei do sonho, eu senti que era pessoas querendo ser curada, né? Então foi esse sonho que eu tive, foi essa sensação. Bom, a gente está aqui hoje, né? E me chamaram para dar esse testemunho. E é interessante quando a gente é guiado pelo Espírito, né? Como que as coisas vão fluindo. A gente tá acontecendo hoje um congresso, né? Um seminário. E nós estamos participando. E hoje, pela parte da manhã, houve algo muito de Deus, assim, né? Uns 2 dias atrás, o Senhor me mostrou, aqui mesmo na estância, a respeito de pessoas vindo, pessoas chegando, pessoas em cabanas, pessoas dormindo, pessoas vindo dos 4 cantos da cidade, né? Dos 4 cantos do mundo. E eu falei assim, meu Deus do céu, que loucura é essa, né? E aí só que eu não dei muita importância. E aí de repente eu estava hoje, né, assistindo a outra ministração, e aí eu fui buscar uma água, o Espírito Santo falou assim, mostra e fala aquilo que eu mandei você falar, que foi através de um sonho que aconteceu de madrugada. E eu falei assim, não vou falar isso não, né? Pelo amor de Deus, o que o pastor Renatinho vai achar? E o Michael, né? O que o Michael vai achar disso aí? Não vou falar não. E aí, só que aí houve um temor do Senhor, né? Na hora que eu sentei no banco. E ali eu comecei a ficar muito incomodado. Aquele negócio começou a explodir dentro de mim, né? Aquela presença de Deus que eu devia falar, E aí é tanto que eu pedi permissão pro Mike e pro Renatinho. E aí eu fui e expressei sobre essa questão, né, desse sonho que teve, né, que eu tive. E foi tão interessante, impactante, que isso aí começou a levar o povo, né, a confessar também aquilo que estava acontecendo com eles, né. E eu falei assim, meu Deus, então houve um temor ali, né, a presença do Senhor, nós choramos, né, nós nos alegramos, paramos, depois o Marco veio conversar comigo, a gente não sabia o que ia conversar, o Renatinho, a gente ficou olhando um pro outro, eu falei, vamos embora, né, não dá para sair palavra, né, e ficou aquela atmosfera de Deus ali, aquela presença, aquele temor. Então foi isso que aconteceu, né, nesse congresso, aquilo que Deus está fazendo e daquilo que vai acontecer muito mais em nome de Jesus. Meu nome é Rafa, sou da comunidade Cultura Real e acho que na segunda-feira, não sei, nessa semana, eu estava em casa num dia comum, normal, e eu senti muito sono. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, até porque
esse é um horário que geralmente eu tô bem ativa fazendo as coisas em casa e tal. E eu tava com muito sono. E nisso, eu deitei. Se eu não chegasse até no meu quarto para deitar, eu iria cair com toda certeza no corredor. Porque eu pensei que a minha pressão estava caindo, alguma coisa assim. Eu fiquei muito sonolenta, de verdade. E aí eu cheguei no meu quarto, eu me joguei só na cama, e nisso eu apaguei. E aí eu comecei a ver, né, ter um sonho, digamos que foi um sonho. Mas foi muito nítido, porque eu começava a ver como se fosse tendas. Mas não é tenda de... aquelas tendinhas com paninha, não. Era uma tenda de madeira. Eu nunca vi algo igual. Porque, assim, o mais roça que eu conheço, mas, assim, pra perto de onde meu esposo morava, né? Que é lá em Espírito Santo. Mas, ainda assim, não chegava a ser daquele jeito. Porque era uma tenda, como se fosse um galpão, porém era de madeira. E nessa tenda tinha pessoas curando. Nisso eu vi o Fábio colocando uma plaquinha. Essas plaquinhas que ele vive andando com a plaquinha na mão, né? Para colocar em algum lugar. E estava escrito Rafá. E eu identifiquei, né? Que nós somos da rede Rafá. Então ele botou o Rafá por conta daquilo ali. Só que a igreja em si estava em tendas. Tinha várias tendas. E essa não era uma tenda que todo mundo ia querer. Eu quero estar. Não era um orgulho ter ela, porque ela era mais zoada, né? Ela era de barro, mas ela era muito grande. E nisso, que eu chegava, eu vi o Pedro e ele estava colocando a mão na perna de uma pessoa e a perna da pessoa estava crescendo. E estava o Pedro, estava o Marcos, meu esposo, estava o Fábio. Tinha várias pessoas da igreja, estava todo mundo lá. E nisso o Pedro estava saindo, ele estava até com uma blusa listrada. E era uma blusa meio que uma listra meio vermelha. Ele estava com essa blusa. E aí ele falava assim, Rafa, passa a letra. Eu tô subindo lá, você passa a letra. Eu falei assim, tá bom, Pedro, vai indo lá, porque eu vou organizar as crianças aqui e eu já tô subindo. A parte bonita da nossa tenda era onde ficavam as crianças. Inclusive, meus filhos estavam lá. E eles amam rede de balançar, sabe? E a Laura estava com a menininha, o Davi estava com o Tavinho, o Davi estava com o Tavinho, tinha outro menino com eles. E tinha outras crianças. E eu me preocupava em cobrir as crianças antes de eu ir lá falar com o Pedro. E o pessoal continuava orando. Aquelas pessoas, e as pessoas passavam por essa tenda e iam para um lugar de adoração. E nisso eu fui chamar minha mãe. Falei assim, eu vou buscar minha mãe para ela ficar com as crianças enquanto eu vou para lá. Falava isso pro Pedro. Ele falou, não, beleza, tá bom. Nisso chegava uma pessoa e falava assim, vocês não querem mudar de tenda? Porque tem uma do lado de cá, desse outro lado, e ela tá com piso, tá melhor e tal. Só que daí a gente olhava pra nossa tenda e olhava pra outra tenda que realmente era bonita e tinha um piso rosa. A tenda era linda, a outra. E era de tijolo, era coisa bonita, de alvenaria, era linda. Era como se fosse um casarão da estância, mas não era. Era muito bonito. Mas a gente não ficou nessa. Eu falava assim, não, lá não é o nosso lugar. A gente vai ficar aqui porque as pessoas estão passando por aqui, então é importante que a gente fique aqui. Porque elas vão passar para cá e elas vão adorar lá. E nisso, minha mãe ia e tal, a gente ficava. E eu ia para esse lugar que estava o Pedro. Andei um pouquinho, nisso eu encontrava uma irmã minha. E ela falava assim, você viu o trono? Eu falava, vem. Como se o trono fosse... É normal ver o trono. E aí a gente ia, né? Aí eu encontrava o Pedro. Eu tava sentada naquele negócio que faz assim. Carro. Eu estava sentada lá. E o Pedro estava com violão. Sentado também. E tinha outras pessoas também louvando. E ele falava assim, Rafa, passa a letra. E eu falava assim, tá bom, Pedro. Só que daí a gente olhava. E o Pedro via o trono. E eu via o trono. E esse trono não era um trono, uma cadeira. Era só uma pedra. Era uma pedra branca e brilhosa. E ela brilhava muito, 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 que a gente não conseguia
ter dimensão, mas a gente sabia que aquilo era um trono, porque pra gente era normal ministrar diante do trono. E isso tinha um anjo, e eu sei que é o anjo, que era um anjo, e ele estava com um véu dourado, dançando essa canção. E a canção dizia: te entronizei em meu coração, te entronizei em meu lar, teu é o meu coração, eu quero contigo, sempre estar. Teu é o meu coração, aleluia, aleluia. Te entronizamos, te adoramos, te bendizemos. E ele continuava cantando e louvando a entronização do trono de Deus, e ele entronizava o trono. E enquanto ele tocava e as pessoas cantavam, outras pessoas adoravam e também eram batizadas em línguas, porque elas já tinham sido curadas. Então as pessoas foram curadas, e aí elas foram para a adoração e elas foram batizadas com o Espírito Santo durante essa canção. E quando eu levantei, eu acordei, né? Eu despertei. Na verdade, eu não despertei. Eu só ouvi alguém falando assim: agora escreve. Escreve. E aí eu escrevi para mim não esquecer, né? E poder passar para ele também tudo isso, toda essa dimensão da revelação do trono de Deus, literalmente. E foi isso.